Alô, meus amigos, aqui é o Denis. Eu vou tentar ensinar para vocês hoje a utilização do Wiggler, que é um gerador de movimento aleatório do After Effects. E a gente vai tentar dar um exemplo, por exemplo, de gerar uma cena de terremoto, por exemplo, em que a câmera tem que balançar aleatoriamente. Então, para isso eu baixei da internet essa imagem. Desculpa. Eu baixei esta imagem da paisagem, essa paisagem. A gente vai agora gerar então uma composição para trabalhar em formato de terremoto, uma forma de terremoto. Então vamos lá, composition, né? Vamos gerar uma nova composição, vai ser uma composição DV. Você vê que tem várias opções, a gente escolhe DV realmente, mantendo o padrão de DV. Vamos colocar aqui uma duração de 5 segundos apenas. 5 segundos, essa é uma forma de colocar. Uma forma mais simples é você marcar tudo e escrever 500, que equivaleria aos 5 segundos, tá? E dá OK. Vamos trazer aqui para baixo a nossa paisagem. Ela vai ficar bem maior porque ela tem uma dimensão, vamos ver a dimensão dela aqui, 1600 por 1200 pixels. Ela foi escolhida assim de propósito. Vamos então agora diminuir o tamanho da nossa imagem, certo? Apertando a letra S, a escala aparece aqui, a gente vai fazer uma redução. Vamos deixar um pouquinho maior do que o nosso vídeo, certo? Aqui, ó, estaria bem aqui, ok? Então agora nós vamos fazer o que? Vamos aplicar o Wiggler para que essa imagem toda que você está vendo balance aleatoriamente, parecendo um terremoto. Como é que funciona o Wiggler? Para que ele possa funcionar corretamente, você precisa aplicá-lo em pelo menos 2 keyframes em alguma das propriedades. Então vamos aplicar na propriedade letra P, Position. Nós estamos bem no início da timeline, apertando a tecla End, a tecla Home, você está bem no início da timeline. Vamos lá e ligar o reloginho de animação, gerando esse primeiro keyframe. Apertando End, vamos até o final da nossa animação, né, e vamos gerar, clicando aqui, mais um keyframe. Agora vamos lá, Window, vamos chamar o Wiggler, ele aparece aqui, Wiggler, ele aparece aqui do lado. Como você pode ver, ele não está habilitado. Para habilitá-lo, a gente precisa ver e marcar, selecionar, desculpa, os 2 keyframes. Vamos ver. Cliquei no menos para diminuir. O último keyframe já está selecionado. Seguro o Shift e seleciono o primeiro keyframe. Você pode ver agora que ele já começa a aparecer. Vamos agora escolher o tipo de movimento que vai ser. No caso, a aplicação ele vai ser aplicado para um movimento, né, um caminho espacial. Você tem duas opções, o temporal, um gráfico temporal e o gráfico espacial. Para você ter uma noção de como é que se usaria isso, normalmente movimentos de posição na tela é utilizado como um caminho espacial. Quando você vai aplicar em alguma intensidade, tipo um aumento de escala, uma intensidade de uma luz, por exemplo, você utilizaria o gráfico temporal. Vamos manter então o gráfico espacial, né? E a gente tem agora a opção do tipo de ruído que ele vai gerar. As opções são Smooth, que é suave, ou Jagged, que é uma forma de movimentação mais brusca. No nosso caso, como a gente está querendo simular aqui nessa área um terremoto, a opção seria Jagged, que a gente vai utilizar. Dimensões. A gente vai então aplicar, a gente tem a opção de aplicar, né, as dimensões, o movimento somente no eixo X, somente no eixo Y, em todos os 2 eixos ao mesmo tempo, ou seja, o mesmo movimento para cada um. Se ele movimenta 5 pixels no eixo X, ele movimenta 5 pixels no eixo Y, ou todos independentes, ou seja, ele pode acionar 5 pixels no eixo X, 3 pixels no eixo Y, 20 pixels no X e vai por aí. Então a gente normalmente, como é bem aleatório, a gente quer todos independentes, ok? Frequência, a gente pode escolher a frequência por segundo, quantas vezes vai haver esse movimento por segundo. E a magnitude, a quantidade de pixels que ele vai gerar, vai movimentar a tela. Então a gente escolheu aqui mais ou menos 5 vezes por segundo, tá? Você vai ver que vai gerar uma série de keyframes aqui. E a magnitude de 50 pixels, ok? Vamos aplicar então para ver o que vai acontecer. Você pode observar agora que ele já gerou aqui uma série de keyframes. E aqui você vê a posição do anchor point, como é que ela movimenta. Se você observar agora,
já existe um movimento aleatório do nosso objeto. Aparentemente, 50 de magnitude ficou um movimento muito brusco. Vamos fazer uma redução. A única forma seria dando Ctrl Z para que ele volte, diminuindo para talvez 15 e aplicar novamente. Temos agora um movimento mais sutil. Simula melhor o nosso movimento de terremoto. Você vai observar que eu deixei uma margem maior, a nossa imagem rasgando um pouco mais a cena, para que, vamos ver se a gente consegue diminuir, para que você possa ver, ela é maior do que a cena, para que nesse movimento gerado pelo Wiggler, né, você não tenha o aparecimento de barras pretas na lateral. Isso a gente tem outras formas de evitar, mas como é uma fotografia, ficou mais fácil fazer dessa forma. Eu aumentei um tamanho dela maior do que o tamanho. Eu vou fazer agora o famoso RAM Preview para que a gente veja como é que funcionou. Ele vai começar a rodar assim que terminar. Aí, ó, já está rodando. Você pode observar que está tremendo, parecendo que a câmera está gravando um terremoto ou algum movimento sísmico acontecendo naquele momento. Nós podemos também aplicar o Wiggler, por exemplo, numa luz. É um exemplo até interessante. Vamos fazer um novo exemplo aqui agora, arrastando e gerando uma nova composição, jogando aqui. Agora nós temos nossa imagem numa nova composição. Para tanto, a gente vai ter que gerar uma luz, uma iluminação, para você ver como é que funciona. Eu vou ligar o espaço 3D para a nossa paisagem. Feito isso, vamos agora gerar uma luz que ilumina toda a nossa cena. Vamos em Layer, New, Light. Vamos deixar esse nome mesmo, Default. Vou deixar aplicado uma luz spot realmente branquinha, só para a gente poder fazer o nosso exemplo. Ela aparece aqui na cena, né? Você pode ver que nós não estamos com as duas vistas ligadas, porque é um exemplo mais simples. Então, eu vou movimentar essa luz um pouquinho mais para trás. Eu poderia utilizar, né, as duas vistas, né, que seria uma forma mais fácil de movimentar. Você pode observar aqui a luz, tá? Então, eu posso clicar aqui, né, no eixo Z e puxá-la para trás. Observa aqui que agora ela ilumina uma área maior da nossa cena. O que a gente vai fazer agora é fazer com que essa luz pisque como se fosse um filme antigo, por exemplo. Tá? Uma luz que estaria falhando. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Para isso nós vamos ter que ter, lembra que para utilizar o Wiggler a gente precisa ter 2 keyframes no mínimo, né? Então o que a gente vai fazer? Clicar na Light, né? Abrir, você pode abrir diretamente nas setinhas aqui as Light Options ou apertar AA. Você já vai ter automaticamente aberto, né, as opções da luz. Vamos gerar aqui bem no início da timeline, nós vamos gerar o primeiro keyframe, o keyframe para intensidade. Apertamos End. E geramos um keyframe de intensidade também lá no final. Você agora tem 2 keyframes de intensidade de luz. Vamos marcar os 2 keyframes. Habilitou-se agora o Wiggler, certo? Você vê que aqui o gráfico já aparece para temporal, né, já utilizando para intensidade. Eu vou desligar aqui nesse momento aqui a nossa vista, certo? Para que a gente tenha somente uma vista e facilite a nossa visão. Então o que eu vou fazer agora? Marcar novamente os 2 keyframes, que parece que desmarcou, certo? E agora vem a intensidade. Nós podemos fazer uma frequência de 5 frames por segundo, talvez um pouco mais. Não, 5 tá bom, 5 frames por segundo. Uma magnitude eu vou colocar de 25. Tá? Nesse caso, 25% da intensidade total da luz, que é 100. Vamos aplicar. Foram gerados os keyframes. Podemos ver que a luz agora pisca. Vamos fazer um preview. Nosso render já está quase terminando. Vamos ver o resultado final. A gente pode observar que realmente ficou fraquinha, né? A movimentação ficou pouco frenética, vamos dizer assim. O que a gente pode fazer agora é fazer uma pequena alteração. Vamos fazer dando um Ctrl Z, vamos aumentar aqui, tá? Para 15 frames por segundo e aplicar. Veja agora a quantidade de keyframes aumentou. Vamos dar um novo RAM Preview.
Novamente, depois de um salto no tempo, você vai ver o resultado final. A imagem agora fica piscando aleatoriamente. Isso é bom para simular, por exemplo, filme antigo. Se você tem uma cena, você aplicar um sépia na imagem, você pode simular uma câmera, sei lá, aquelas câmeras antigas, né? Os projetores antigos, desculpa, em que a cena ficaria piscando. Então por hoje seria isso. Espero que tenha ajudado vocês um pouco. Volto logo em breve. Um abraço.